Seja muito bem-vindo à aula 73 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Vamos nesta aula, então, verificar se um determinado número é primo ou não, aqui com a linguagem Portugal. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo. Nas aulas anteriores, nós então fizemos o fluxograma para verificar se um número é primo ou não e já elaboramos esse algoritmo no ambiente de programação Squash. Vamos então criar esse nosso programa aqui em Portugal agora. Para começar, nós precisamos de algumas variáveis, pelo menos 3, certo? A variável x, que eu vou ler o valor do teclado, uma variável que nós estamos chamando de valor, que começa com 1, para fazer as divisões, e uma outra variável chamada divisores para contar os divisores. Todas essas variáveis são do tipo inteiro. Então, inteiro x, valor começando com 1 e divisores começando com 0. Feito isso, vamos então pedir para o usuário digitar um valor. Digite um valor. Fazendo par com a função escreva, que é uma função de saída, nós temos agora a nossa função de entrada, leia. Se eu quero ler algo do teclado, eu preciso dizer aonde eu quero salvar. Neste caso, eu quero salvar na nossa variável x. O exercício aqui ele não especifica o que a gente deve fazer se o x for um número zero ou um número negativo. Só faz sentido falar em número primo para números positivos, ok? Então, você pode escolher o que você quer fazer. Lá no fluxograma, como nós vimos, eu imprimi na tela uma mensagem dizendo que o número era negativo ou igual a zero e finalizei. Pode ser feito assim, não tem nenhum problema. Se você quiser colocar o faça enquanto, também pode. Peça ao usuário um valor maior que zero e aí coloca aqui um faça enquanto, uma repetição, para garantir isso. Neste caso, eu vou usar o se senão. Então, se x maior que zero, nós vamos fazer alguma coisa aqui, se não, significa então que esse número é igual a zero ou negativo. Escreva, e aí eu vou dizer para o usuário, então, essa mensagem. Valor negativo ou igual a zero. E aí eu vou saltar uma linha. Agora, tudo que nós vamos fazer aqui no nosso programa em Portugal vai ficar dentro deste C. Se esse teste for falso, eu vou finalizar aqui. O valor é negativo ou igual a zero, finalizou, acabou o nosso programa. Agora, e se for verdadeiro? Vamos por partes, lembrando o que nós fizemos lá no nosso fluxograma. Na sequência, no nosso fluxograma, nós temos aqui um teste. Será que x é divisível de forma exata por valor? Então, eu vou ter aqui um outro teste, x% valor é igual a zero? Então, recordando, o que eu estou fazendo aqui? O que é esse porcento? Esse porcento retorna para a gente o resto da divisão de x por valor. E eu quero saber se esse resto é zero, ou seja, se foi uma divisão exata. Se este teste for verdadeiro, significa que eu encontrei um divisor de x. Então, eu vou incrementar 1 na minha variável divisores. Divisores mais. Lembrando, divisores mais é a mesma coisa que fazer divisores igual divisores mais 1. Fazer isso aqui, ok? Igual divisores mais 1. Só que aqui a gente acaba escrevendo mais. Agora que eu observei que eu escrevi divisores, é divisores, pronto, divisores mais 1. Porém, eu prefiro a forma abreviada, mas é sempre bom você conhecer as duas formas para quando você encontrar algo desse tipo você não se assustar. E aí você já sabe o que é. Então,
Se o resto dessa divisão for igual a zero, eu conto mais um em divisores. E agora eu preciso incrementar valor. Por quê? Imagina novamente o nosso exemplo, que o usuário digitou o número 5. 5 dividido por 1 dá resto zero? Sim, eu conto um divisor, porque ela começou com 0, 0 mais 1 dá 1. Agora eu preciso incrementar valor, eu preciso testar com 2, depois com 3, depois com 4. Então, eu também vou incrementar aqui a minha variável valor. E agora o último detalhe que está fazendo. Lembra, no nosso fluxograma nós tínhamos aqui um teste. Valor menor ou igual a x. Se for verdadeiro, volta e aí faz esse teste aqui de novo. Só que aqui neste caso, nós não vamos fazer esse teste desse tipo. E isso aqui fica dentro de uma repetição do tipo enquanto. Então eu vou colocar aqui o nosso enquanto. Nós temos aqui um teste, eu vou abrir aqui as chaves, eu vou identar corretamente pressionando Tab uma vez na frente dessas linhas todas. E agora eu vou então fechar a chave do enquanto. E aí qual o teste que eu vou colocar aqui? Enquanto valor for menor ou igual a x, eu quero que isso aqui permaneça sendo executado. Então, novamente, imagine que o usuário digitou 5. Quando chegar aqui, 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro. Eu faço o teste. Se for verdadeiro, conto um divisor e incremento o valor. Foi para 2. Volta. 2 é menor ou igual a 5, verdadeiro. Faço o teste. Se for verdadeiro, conto divisores e incremento mais 1. E isso vai até 5. Chegou 5 é menor ou igual a 5, verdadeiro. Faço isso aqui novamente, conto mais 1. 6, voltou. 6 é menor ou igual a 5, falso. E aí quebrou a nossa repetição, finalizou a nossa repetição. Mas o nosso programa não finaliza aqui. Eu contei quantos divisores o número x possui no intervalo de 1 até x. Agora eu preciso então verificar essa quantidade para dizer para o usuário se o número x é primo ou não. Então, eu vou ter aqui outro se divisores é igual a 2. Por que 2? Um número primo, nós sabemos que, matematicamente falando, um número é primo quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, o número 5 é primo? É primo porque o 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu só vou contar 2 divisores aqui. Então, se divisores for igual a 2, escreva vamos colocar número. O número, aí eu quero que apareça aqui um número que o usuário digitou. Então, fora da aspa dupla, vírgula, eu coloco o nome da variável que tem esse valor, vírgula, e agora eu quero continuar o meu texto. Então, espaço, o número 5 é primo, exclamação, e aí eu vou saltar uma linha. Contudo, este teste pode ser falso, concorda? Então, nós teremos aqui o nosso se não. E aí eu vou copiar essa instrução que tem aqui, meio caminho andado, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu vou alterar o número x, e eu vou colocar aqui um não é primo. Vamos testar se o nosso programa realmente está funcionando. Perceba que é exatamente o passo a passo que nós definimos no fluxograma com algumas pequenas alterações. Eu criei as variáveis aqui na parte superior, nós pedimos o valor para o usuário digitar um valor do teclado, verificamos se é maior que 0, se o teste for falso a gente já finaliza, temos a nossa repetição para contar a quantidade de divisores, e assim que essa repetição finaliza, nós então verificamos os divisores. Se for igual a 2, ele é um número primo, se não, não é um número primo. Eu vou então executar o meu programa pressionando neste botão, e aí nós já temos aqui no console, digite um valor. Perceba que se eu digitar um valor negativo, vou pressionar Enter, valor negativo ou igual a 0. Então este teste foi falso, ele já saltou para o se não,
imprimiu essa mensagem e finalizou o programa. Eu vou executar novamente. O mesmo acontece se eu digitar 0. Perceba que nós temos exatamente a mesma mensagem. Vamos agora verificar se ele realmente está funcionando? Número 2. Será que 2 é um número primo? O número 2 é primo. Por quê? Este teste aqui foi verdadeiro. Ele contou, então, 2 dividido por 1 dá resto 0 e 2 dividido por 2 dá resto 0. E o 3? Eu vou rodar aqui novamente. 3. O 3 também é primo. 3 por 1 dá resto 0, contou 1. 3 por 2 não dá resto 0, incrementou, foi para 3. 3 por 3 dá resto 0, contou o segundo, foi para 4. 4 é menor que 3, quebrou a repetição. Divisores é igual a 2, então ele imprimiu esta mensagem. O número 3 é primo. Agora vamos realmente confirmar se o nosso programa está funcionando para todas as situações? O número 1, ele é primo? O que você acha? Vamos testar o nosso programa e ver o que ele diz. Eu vou digitar o número 1 e vou pressionar Enter. O número 1 não é primo. Opa, será que está correto? Vamos ver. 1 é maior do que 0? Verdadeiro, legal. 1 é menor ou igual a 1? Ok, verdadeiro. 1 dividido por 1 dá resto 0? Sim, conta 1, incrementa, vai para 2. 2 é menor ou igual a 1? Falso. Terminou a nossa repetição. Chegou aqui, divisores é igual a 2? Falso. Então, o número 1 não é primo. E realmente, matematicamente falando, o número 1 não é primo. Lembra a definição que nós já mencionamos aqui na aula? Um número é dito primo quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, todo número primo possui 2 divisores. Então, o número 1 só possui um divisor. Então, ele não é um número primo. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.